Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Olá! Chegou a hora da gente mergulhar juntos na preparação da lição 12. E que tema, hein? A comunhão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. O nosso objetivo aqui é bem prático: descobrir como transformar esse assunto, que é tão profundo, em uma aula clara, que faça sentido e, principalmente, que transforme a vida dos nossos alunos. A paz do Senhor, professores! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Ensinar com Dedicação. É uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez, unidos nesse propósito tão especial que é o Ministério do Ensino. E aí vem aquele desafio, né? Como é que a gente pega um tema tão rico, tão espiritual e transforma numa aula que realmente conecta com os alunos? Como a gente sai só da teoria e vai para a prática de uma vida que é de fato guiada pelo Espírito? É exatamente isso que a gente vai descobrir juntos hoje. Então vamos lá, a gente vai trilhar esse caminho passo a passo. E olha, o ponto de partida, o passo mais importante de todos, começa bem antes da gente abrir a revista ou preparar os slides. Começa na nossa preparação espiritual. E aqui está o segredo de tudo, a chave para uma aula abençoada. A nossa melhor ferramenta não é a didática, não é o conhecimento teológico, mas sim a nossa completa dependência do Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele quem ensina de verdade, é Ele quem transforma o coração. Sabe? Sem Ele, a nossa aula pode até ter boa informação, mas não vai ter vida. Por isso, a oração e a busca pela direção dEle, esse é o nosso verdadeiro ponto de partida. Com o coração preparado, então vamos ao conteúdo. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a obra inicial do Espírito. É o ponto zero, o começo de tudo na jornada espiritual de uma pessoa. A palavra-chave aqui, gente, é regeneração. Basicamente, é o novo nascimento que o Espírito Santo faz na gente. A Bíblia diz que ele vivifica o nosso espírito, que antes estava morto por causa dos nossos pecados, totalmente separado de Deus. É o milagre que dá o start, o início de uma vida espiritual de verdade. E como explicar isso na sala de aula? O tal do convencimento do pecado. Uma dica bem prática: use a analogia de uma luz que se acende num quarto que estava totalmente escuro. De repente, a pessoa consegue ver a bagunça, a sujeira que ela nem notava antes. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16:8. E é muito importante a gente frisar, isso não vem de um bom argumento nosso. É uma obra soberana do Espírito. Depois que a gente nasce de novo, o Espírito Santo assume um novo papel na nossa vida, o de mestre. A lição chama isso de pedagogia do Espírito. Ele não só nos dá a vida nova, mas ele nos ensina a viver essa vida. É ele que nos guia em toda a verdade e vai operando em nós a renovação da nossa mente para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Excelente! Agora, avançando para o segundo tópico, a gente vai ver como essa relação com o Espírito se aprofunda. O foco agora é no testemunho que ele dá dentro de nós e na sua intercessão. Ou seja, a comunicação dele conosco e por nós. E aqui, gente, nós temos o coração da nossa lição, o texto máureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma das verdades mais lindas e seguras do Evangelho. Não é um achismo, não é um sentimento que vai e vem, é uma convicção profunda, uma certeza lá no fundo da alma, gerada pelo próprio Deus, de que nós pertencemos a Ele. E a atuação dele vai muito além. Sabe naqueles dias em que a gente nem sabe como orar? Que as palavras não vêm? A palavra de Deus garante que o Espírito intercede por nós. E essa intercessão, como o slide mostra, vai muito além da nossa capacidade intelectual. É uma comunicação de espírito para espírito, uma súplica perfeita que está sempre alinhada com a vontade do Pai. Que ajuda maravilhosa nós temos! Para tornar isso mais concreto para os alunos, a gente pode explicar que o Espírito Santo conhece perfeitamente as nossas fraquezas e limitações. É por isso que a oração dele é tão eficaz. A gente pode até conectar com Efésios 3:20, que diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E como ele faz isso? Segundo o poder que em nós opera. E quem é esse poder? O Espírito Santo. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico. Ele fala dos resultados visíveis da presença do Espírito na nossa vida, a edificação pessoal e o fruto do Espírito. É aqui que a teoria vira prática, que a vida no Espírito se torna visível.
A lição também aborda a oração em línguas como uma ferramenta para nossa edificação. Com base lá em 1 Coríntios, é uma comunicação direta do nosso espírito com Deus que é guiada pelo Espírito Santo. E embora a nossa mente racional não entenda, o apóstolo Paulo deixa claro que quem ora em línguas edifica a si mesmo, ou seja, fortalece o seu homem interior. Mas a maior evidência de uma vida cheia do Espírito não são apenas os dons, mas principalmente o fruto. Olha que contraste poderoso que esse slide traz pra gente. De um lado, as obras da nossa natureza humana. Do outro, o caráter de Cristo sendo formado em nós pelo Espírito. É impossível olhar para essa comparação e não desejar com todo o coração viver o que está na segunda coluna, não é mesmo? E agora, atenção para uma dica de ouro, um detalhe que faz toda a diferença na hora de ensinar. Percebam que o texto bíblico diz fruto, no singular, e não frutos, no plural. Isso é muito importante. Não é como uma lista de supermercado onde a gente escolhe as virtudes que mais gosta. É um caráter unificado, como os gomos de uma mexerica. O Espírito trabalha para produzir em nós o pacote completo, o caráter de Cristo em sua totalidade. Muito bem, já passamos por todo o conteúdo da lição. Agora, como a gente amarra tudo isso e transforma numa aula que realmente vai impactar a vida dos nossos alunos? Vamos para algumas dicas finais. Para a gente estruturar a aula, vamos pensar em 3 pontos. Primeiro, o essencial. Garanta que todo mundo saia da aula entendendo o texto áureo e a verdade prática. Segundo, o enriquecimento. Use exemplos do dia a dia e, se o tempo permitir, abra espaço para testemunhos bem curtinhos. E terceiro, o que a gente deve evitar. Não vamos nos perder em debates teológicos muito complexos e, principalmente, não vamos deixar a aula ser só intelectual. O foco é sempre na aplicação para a vida. E para manter a turma de adultos conectada, comece a aula com uma pergunta que tem a ver com a realidade deles. Mantenha um ritmo dinâmico e faça perguntas abertas. Por exemplo, pessoal, de que forma prática a gente pode demonstrar a paz, que é parte do fruto do Espírito, no nosso trabalho ou na nossa família essa semana? Isso tira a lição do papel e traz para a vida real. E o grande objetivo, a aplicação final que a gente quer deixar no coração de cada aluno é exatamente esta. A lição é um convite para a gente buscar uma comunhão mais real, mais diária, mais profunda com o Espírito Santo. É um chamado para que a gente permita que Ele assuma controle, que Ele nos ensine, nos guie e finalmente produza em nós o seu fruto para a glória de Cristo. E para a gente encerrar, uma palavra de encorajamento para você, professor, professora. O nosso chamado é muito nobre e muito importante. E nunca se esqueçam, nós não estamos sozinhos nessa missão. O mesmo Espírito Santo, que é o tema da nossa aula, é o nosso maior ajudador na hora de ministrar. Confiem nele. Ufa, que lição maravilhosa! Eu espero de coração que essa preparação tenha abençoado a sua vida. E já deixo aqui o convite. Na próxima semana, a gente se encontra aqui de novo para a lição 13, a última do nosso trimestre. Eu espero por todos vocês para a gente preparar juntos mais uma aula abençoada. Que Deus os capacite ricamente.